Boa noite, sejam bem-vindos à nossa casa. Para nós já irmos nos sintonizando como alto, farei a leitura do capítulo 58 da obra Pão Nosso, que se chama Contribuir. Essa obra é ditada pelo Espírito Emmanuel, grafada por Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel utiliza o capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E o benfeitor faz a seguinte análise: quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óculos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir, na presente lição, aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação do bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade e a oficina de trabalho, que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras exteriorizadoras, má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atitudes no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho e contribui com alegria. Na noite de hoje recebemos novamente nosso companheiro Maximiliano Lacerda, um trabalhador da Federação Espírita do Distrito Federal, que abordará o tema ali exposto, casamento à luz da doutrina espírita. E antes de passarmos a palavra a ele, nosso irmão Ilvio fará a prece inicial. Jesus, nosso querido e amado Mestre, graças a Deus pela oportunidade que nos oferecida, por mais essa noite em teu nome, reunirmos para este encontro que nos reequilibra e que ao mesmo tempo nos convida à reflexão. Auxilia-nos, ampliando o nosso entendimento, a nossa razão, para que possamos, durante o nosso momento, sentirmos mais firmes nessa vida. Envolva todos que aqui se encontram, casados, respeitados, particularmente o nosso palestrante desta noite, ampliando também os seus canais de Jesus. Obrigado, Senhor. Que a tua paz esteja conosco. Passamos a palavra ao nosso Pai. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso meio Rabi permaneça entre nós. O tema casamento é por demais complexo para ser solucionado em apenas um encontro como esse. Mas a doutrina espírita conseguiu avançar no seu entendimento como nunca antes havíamos conseguido. E nós, se conhecêssemos a essência do casamento, não nos comportaríamos como sociedade como temos nos comportado
ao longo desses anos todos. As criaturas humanas têm malbaratado esta relação profunda por pouca coisa. Muitos de nós têm desertado dos nossos compromissos por razões muito menores do que a força que somos capazes de extrair em nós. E é por isso que esse tema precisa ser abordado com profundidade para que a gente o compreenda. Se nós formos encontrar Jesus, a primeira manifestação de Jesus pública quando adulto vai se dar coincidentemente em um casamento. Jesus acabara de arregimentar o seu colégio apostólico, a maior parte dos apóstolos já tinham sido chamados, e ele, como diz o nosso pequeno João, naquela época, com 16 anos, presenciou essa cena, e João descreve que 3 dias depois do último convite aos apóstolos, houve um casamento em Caná da Galiléia. E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. O curioso é que Caná da Galiléia é uma cidadezinha muito pequenininha, uma vila, e que havia naquele momento um processo como ocorre hoje entre nós, celebração de uma ligação de 2 seres. E Jesus e sua mãe, seus apóstolos lá estavam. E para que compreendamos, os judeus como nós celebravam e celebram esses consórcios humanos com festins. Jesus se utilizará desta expressão no festim das bodas para poder relacionar o quanto é bonito, o quanto é saudável esse processo do casamento. E eles celebravam tendo como símbolo a alegria expressa pelo vinho. O vinho tem muito mais profundidade do que nós normalmente nos damos conta. E a simbologia do vinho que é muito grande. E neste dia em particular, alguém que organizou o casamento não previu que fosse acabar o vinho. E o vinho acabou. O vinho acabando simbolizava um processo de tristeza, porque os convidados não teriam como se alegrar. E a mãe de Jesus, sensibilizada com esta situação, encaminha-se ao filho e pede a ele que faça algo. E Jesus diz a ela que ainda não era chegada a hora dele, e que ele não tinha, e nem ela, nada a ver com aquilo. Não era chegada a hora de Jesus, mas ainda assim a mãe de Jesus pede que sejam trazidas 6 talhas, 6 cântaros, e fossem enchidos de água. E assim foi feito. E esses cântaros, passado pelo processo de valorização que Jesus se utilizou para transubstanciar a água, ela se transformou em vinho. E esses 6 cântaros foram encaminhados para o mordomo da festa, o administrador da festa, que recebeu sem saber que aqueles cântaros haviam sido produzidos por Jesus. E ele faz um comentário interessante. Ele diz assim: nossa, em todo casamento, os noivos geralmente põem o melhor vinho no começo, quando todos vão apreciá-lo. Neste casamento, eles fizeram o contrário, deixaram o vinho mais capitoso, o vinho mais gostoso para o final. E o apóstolo João encerra o seu comentário dizendo assim: assim deu início aos seus sinais em Caná da Galiléia. Jesus deu início aos seus sinais em Caná da Galiléia. Ora, nenhum dos passos de Jesus na superfície deste planeta foi feito sem planejamento prévio. Nada do que Jesus fez foi sem conhecimento prévio. E ele abrir mão de se tornar conhecido antes do tempo tem uma simbologia muito profunda para nós. Jesus inicia a mensagem divina em um casamento. Mais tarde ele irá dizer que ele é o noivo e nós somos a humanidade, a noiva, e que o casamento simbolicamente deverá ser feito de nós para com ele. Ainda vai longe esse processo. No livro dos Espíritos, já na terceira revelação,
nós vamos ouvir Allan Kardec indagando aos imortais. Será contrário à lei da natureza, o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? É interessante que Kardec faz a pergunta contraditória, para ter certeza de que não estaria induzindo a resposta. E ao mesmo tempo ele toma o cuidado de definir semanticamente o que é casamento. É a união permanente de dois seres. Veja que Allan Kardec toma cuidados que às vezes a gente não entende, mas que estão vinculados à primeira e à segunda revelação. E eles irão responder de forma inequívoca. É um progresso da marcha da humanidade. Lembremos que a época dos judeus, lá na Galileia, os casamentos eram na sua maioria poligâmicos. Nós tínhamos ainda a poligamia como sendo fundamental naquela cultura. E aqui a gente observa a palavra progresso e a palavra marcha, porque a humanidade tem transformado as suas relações ao longo do tempo, e o casamento é uma das mais sublimes relações que nós, humanidade, temos feito. Isso nada mais é do que evolução, que está categorizada como lei de progresso na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Então, quando a gente vê isso, a gente começa a ter certeza. Jesus se manifesta publicamente em uma cerimônia de casamento. Os Espíritos respondem claramente que é um progresso da marcha evolutiva da humanidade. E aí a gente volta para a primeira revelação. A primeira revelação costuma ser pouco entendida para a maior parte de nós, inclusive os espíritas. E lá diz assim, no capítulo 2 de A Gênesis, versículo 24: deixará o homem a seu pai e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Veja, uma só carne é uma coisa difícil de entender. É como Jesus dizia quando a mão era motivo de escândalo, corta lá. Ele não estava falando como está se falando aqui literalmente. Allan Kardec tomou cuidado de se confirmar isso quando ele, na questão 627 de O Livro dos Espíritos, referindo-se a 625, em que eles tinham respondido que Jesus era o guia e o modelo, ele faz uma pergunta muito franca para os espíritos. Disseram Kardec para eles: ora, se vocês já disseram que Jesus é o guia e o modelo, que devemos espelhar nele, por que vocês estão vindo ao mundo? Vocês têm mais alguma coisa para nos dizer? E eles dirão, de forma textual, que eles dirão que Jesus veio e escreveu por alegorias e por parábolas. E muitos de nós não compreendemos. É necessário que ela seja esclarecida, explicada e compreendida, porque poucos são os que compreendem e menos ainda os que praticam o Evangelho de Jesus. E é isso que nós estamos fazendo aqui, compreender as Escrituras para que elas façam fazer sentido para nós e nós não tenhamos nenhum temor em segui-las, construindo em nós a fé raciocinada. Então nós vamos lembrar que a primeira revelação divina é enigmática, mas Paulo nos já disse na sua carta, na segunda carta aos Coríntios, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que Paulo está dizendo para nós? Que a mensagem de origem divina nós não podemos ler com os olhos humanos, pois iremos compuscá-la, não iremos tornar clara para nós. E a gente continua. Se a gente for buscar Emmanuel, ele vai ter a oportunidade de tratar desse assunto no livro precioso que se chama Caminho da Luz. Lá no capítulo 7, ele vai dizer: os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado. Parcialmente decifrado. Ele está nos dizendo que é um código divino que precisa ser decifrado. Como o código precisa ser decifrado. Não existe naquilo que é a parte da lei divina aquilo que nós possamos ler com os olhos humanos. A parte de lei civil, Kardec tomou cuidado de esclarecer que essa deve ser afastada desse processo. Mas o que está escrito na exortação que nós trouxemos, uma só carne, é código divino. Então a pergunta é:
que nós temos que nos fazer e compreender para que faça sentido lógico para nós. Se deve entender por e serão uma só carne. Vamos tentar, com a doutrina espírita, responder a esta pergunta de maneira tranquila. André Luiz, lá no livro Evolução em 2 Mundos, conta a preciosidade que a doutrina espírita revelou a nós aqui na Terra, vai responder uma pergunta no capítulo 11 sobre este assunto. E ele vai dizer assim, falando da ciência: o trabalho evolutivo no aperfeiçoamento fisiológico das criaturas terrestres ainda não foi terminado, prosseguindo como é natural no espaço e no tempo. O que ele está dizendo? Que nós estamos evoluindo. Isso é natural, a paleontologia registra isso. Depois do Homo sapiens já veio o Homo sapiens sapiens, que somos nós aqui, e virão outros homos, talvez o homos humanos em breve, quando a gente concretizar o sentimento em nossos corações. O fato é que com essa evolução humana, que é controlada e governada pela evolução do espírito, as formas vão mudando, e vão mudando para melhor. Nós vamos nos tornando cada vez mais belos, e isso é muito importante. E ele continua dizendo: quanto à perda dos característicos sexuais, ou seja, das genitálias, ocorrerá espontaneamente. Ou seja, está dizendo que ao longo do tempo, gradativamente, nós perderemos os nossos específicos que determinam o masculino e o feminino. Como na questão 200 de Allan Kardec, os espíritos têm sexo? E os espíritos responderam: não como entendeis, porque nós entendemos sexo como forma, e na verdade sexo é polaridade psíquica, como vamos ver. Então, na verdade, o que ele está dizendo é que as formas também se perderão ao longo do processo evolutivo. E ele diz assim: quando as almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias que a gente faz de encarnação e reencarnação, a própria sublimação, rumando após milênios de burilamento, de trabalhamento de experiências para a situação angélica, em que o indivíduo deterá todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminidade, refletindo em si, nos degraus avançados da perfeição, a glória do divino Criador. Todos nós temos o sexo como necessidade evolutiva. Nós precisamos perpetuar a espécie. Se todo mundo aqui resolver se tornar eunuco e eunuca, nós não iríamos ter mais a espécie do planeta. Então é por isso que nós precisamos de ter sexo ainda, para materializar espíritos na Terra e para que eles possam continuar exercitando a sua evolução. Mas isso não será assim. Dia virá que nós tocaremos em nós o masculino e o feminino. Então voltamos à pergunta: o que se deve entender por e ser uma só carne? Podemos ver no âmbito biológico. No processo evolutivo seremos biologicamente destituídos de órgãos genitais. Mas não é só isso. Se a gente voltar, e serão uma só carne, faz sentido, porque não teremos mais nenhuma situação que nos discrimine para masculino ou feminino. E aí a gente conclui, sem sombra de dúvida, que casamento não é de origem humana. Casamento é de origem divina. Compreender é a nossa tarefa, respeitar é a nossa obrigação. Mas o que é casamento, segundo a lei divina? Nós precisamos entender isso, para que a gente tenha segurança dos nossos consórcios. Nós vamos encontrar ele mesmo, André Luiz, dizendo no livro Sexo e Destino, essa resposta: homens e mulheres, em espírito, não em corpo, apresentam-se certa percentagem mais ou menos elevada de característicos viris e feminis em cada indivíduo. O que significa dizer isso? Que nós temos polaridades psíquicas. O que é isso? Ora, tem certas partes que a gente desenvolve psicicamente quando a gente reencarna como homem, mas só há outras desenvolvimentos quando a gente reencarna como mulher. Por exemplo, se a gente for olhar a polaridade feminina e a polaridade masculina, a gente vai ver que no feminino prevalece o coração, no masculino prevalece o cérebro. A palavra prevalece é exatamente isso, porque cada um de nós tem uma taxa de determinadas conquistas quando nós reencarnamos no sexo masculino e no feminino. Nós todos já dizemos várias vezes, basta ter em nós características que
distinção de feminino e nós somos masculino. Nem por isso perdemos a virilidade, deixamos de ser, como dizem as pessoas, homens. Mas as mulheres também trazem características de masculinos nela e nem por isso elas perdem a feminilidade. São as conquistas evolutivas que vão se fazendo de reencarnação a reencarnação. A mulher vai adquirindo, quando encarna o sexo feminino, esse espírito vai desenvolver ternura, enquanto que encarna no sexo masculino vai desenvolver energia. A mulher vai desenvolver humildade, o homem fortaleza, a mulher delicadeza, o masculino poder, o feminino sentimento e o masculino a inteligência. A mulher adquirindo na intuição as suas tomadas de decisões mais importantes e o homem agindo no raciocínio, na ação, as suas tomadas de decisões. E ela vai construindo na linha vertical, que conduz ao Pai o amor, e ele vai conduzindo na linha horizontal, que conduz do terra a terra a sabedoria. E Emmanuel nos diz que somos espíritos como se tivéssemos duas asas. Precisamos adquirir as características da sabedoria e precisamos adquirir as características do amor. Nós não alcançaremos os páramos celestiais se não tivermos as duas polaridades em nós mesmos. E o amor é importante porque é ele que edifica, mas a sabedoria não pode ser prescindida porque é ela que liberta. E voltamos à pergunta: o que é casamento segundo a lei divina? É complementação. É complementar o que um tem com o que o outro não tem. É fazer com que um sirva de suporte ao outro. E o interessante é que a palavra complementação, curiosamente nós contamos as letras, tem 14 letras. E a metade está certinho, o feminino e o masculino. Não adianta, agora eu vou reencarnar como homem, porque o homem manda mais. Não, vou reencarnar como mulher, porque a mulher dá uma palavra lá em casa. Não. Nós somos iguais nas características a serem conquistadas. Mas onde é que se elabora essa complementação? Onde é que a gente processa esse processo de tornar complemento do mundo? E a resposta é lá. É o lugar mais sagrado. É a célula máter do amor na terra. O que é o lar? Segundo a lei divina. Nós estamos todos presos à lei divina por enquanto. E vamos obter essa resposta no livro Nosso Lar, no capítulo 20, quando nós vamos encontrar o neófito André Luiz recebendo aulas sobre o casamento da senhora Laura, a mãe de Lises, quando ela vai dizer que o casamento é a ligação de duas linhas. A linha ósseo significa o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida, enquanto que a linha azul na horizontal significa o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. Esse é a ligação dos terra-céu e essa é a ligação do terra-terra. E aqui tem uma coisa importante. A gente tem assistido uma sociedade em transformação. Tem muitas mulheres que estão conquistando espaços nobres que precisam ser conquistados mesmo. Mas a doutrina espírita alerta: conquistem os espaços, mas não invertam as suas naturezas, pois isso lhe será muito danoso, porque lutar contra a própria natureza é algo dolorido para a alma. Então não sejamos aquelas que querem ocupar papéis pobres que os homens vêm ocupando há muito tempo, como por exemplo a perda da responsabilidade sexual com devaneios que antigamente só os homens faziam. Hoje as mulheres estão em uma grande parcela da sociedade fazendo os mesmos erros que os homens têm tentado se livrar há milênios e milênios. Comportamentos tipicamente masculinos pervertidos sendo expressados em figuras femininas que não deveriam ser assim. Esse é o lar, conforme a senhora Laura nos ensina. Ela diz que o lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram. Se encontram, é um ponto de encontro. Para o quê? Para o entendimento indispensável. Ela colocou essa palavra indispensável, não foi por acaso. Não é como
a gente achar que poderemos prescindir desse encontro. Não alcançaremos o processo evolutivo, a libertação do nosso processo reencarnatório, a aquisição de bens espirituais que nos deem condição de alçar voos mais elevados, se não nos entendermos dentro desse sagrado ambiente. Ela chama esse vértice como sendo essa linha vermelha aqui, onde nós vamos conjugar as duas situações opostas. Um tem uma coisa, o outro tem outra. E nós temos que aprender a conviver nessas duas dimensões opostas. E ela diz assim: o lar é o templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Todo casamento, sem exceção, que se fizer fundamentado na volúpia e na sensualidade, está fadado a se desfazer em muito espaço de tempo. Todo casamento que se faz na atração espírito por espírito está fadado a durar, se os cônjuges tiverem o interesse em manter. Mas o casamento na sensualidade é casamento que se perde em pouco tempo. Esse é o lar que nós precisamos desenvolvermos como espírito. É a célula máter onde nós vamos nos expandir pela célula maior que é a sociedade onde nós habitamos. Duas linhas, disse ela, a André Luiz, divergentes. Uma vai para cima, a outra vai para a horizontal. Tentam formar um vértice sublime. Esse vértice aqui, da conjugação dos dois seres. A fim de quê? A fim de construir um degrau na escala grandiosa da vida eterna. O que está dizendo? Que ternura, humildade, delicadeza, sentimento, intuição, amor devem conjugar-se com energia, fortaleza, poder, inteligência, iniciativa, sabedoria. Nessa comunhão de bens espirituais, nós adquirimos o vértice sagrado. Olha que interessante. Vamos voltar àquela exortação do Velho Testamento. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne. Vamos destacar agora a palavra deixará e homem e mulher para compreender isso aqui de outro ângulo. Deixará significa abandonar, não mais se ligar ao que se estava ligado. Deixará o homem a sua mulher e vice-versa, é subentendido, para se tornarem os dois uma só carne. Ora, quando a gente deixa, a gente passa a não estar mais aqui. Mas se a gente conjuga o verbo amar um ao outro, a gente passa a estar aqui na figura do feminino. Do mesmo modo, a gente passa não mais a estar aqui, mas paralelo um com o outro, em que o sentimento feminino, ternura, humildade, delicadeza, sentimento, intuição, amor, junto com o sentimento masculino, energia, fortaleza, poder, inteligência, iniciativa, sabedoria, passa a estar dentro da própria criatura humana e serão uma só carne. Nós só temos uma criatura que baixou à terra, que é portador de todos dessas conquistas psíquicas, e o nome dele é Jesus. Jesus era ao mesmo tempo masculino e ao mesmo tempo feminino. Ele portava todos os característicos do masculino, bem como todos os característicos do feminino. E é fácil perceber isso quando a gente encontra Jesus como um pai bravo dizendo para os hebreus, para os fariseus, que eram hipócritas, caiados por fora, mas por dentro apoderados. E ele falava isso com energia para que ficasse muito patente o desvio que esses da primeira revelação vinham seguindo. Mas ao mesmo tempo, em outra situação, ele se encontrava com aquela mulher que quase fora apedrejada, e a mulher está ali, ele levanta o seu olhar e diz: mulher, ninguém te condenou? E ela disse: não, senhor, ninguém me condenou. E ele responde para ela como uma mãe: eu também não te condeno, minha filha, vá e não peques mais. É o coração de uma mãe que sabe que a filha erra e que a educação pelo sentimento é muito mais forte do que a educação pelo raciocínio. Então a gente passa a entender que isso é
carne, psiquicamente é que nós portaremos em nós todos os característicos viris e feminis. Cada um de nós pode se examinar e perceberá quanto tem em si de masculino e feminino. E isto não é absolutamente desprovido de razão. É só a gente se observar. Há casas em que o marido não troca a lâmpada, não mata a barata. Tem que ser a mulher. Há casos em outros lugares, quem vai para a cozinha, quem cuida da culinária é o marido. São característicos que precisam ter certa delicadeza no caso da mulher e que precisa ter certa coragem no caso do homem. E a gente pergunta, quantos de nós faz isso? E a gente é remetido então para analisar um outro cenário, que são os tipos de uniões matrimoniais que existem na Terra, já que elas não são uniões divinas na palavra final. E nós vamos encontrar a senhora Laura indicando isso para André Luiz, dizendo que existem 3 tipos de uniões. A primeira é a união de almas gêmeas. A segunda é a união de almas irmãs ou afins. A terceira, a união de resgate, ou as uniões de resgate. Almas gêmeas são almas que não necessitam de sexo. Francisco de Assis e Clara de Assis eram almas gêmeas. Se encontraram na terra e construíram 2 obras majestosas. Ela legou à humanidade a ordem das Clarissas. Ele legou à humanidade a ordem dos franciscanos. Converteram toda a energia do centro genésico, onde estão as forças sexuais, em trabalho do bem. Elas são almas gêmeas. As almas irmãs ou afins são aquelas que se buscam em encarnações e encarnações e vivem intensamente tudo que a encarnação permite sem nenhum problema, mas podem prescindir do sexo se quiserem, se julgarem necessário. Agora, me permitam falar, nosso caso, temos as uniões de resgate, em que nós nos unimos, não porque a gente está feliz da vida, com a criatura de Deus que Deus pôs na nossa vida, mas porque há razões outras, como dizia o dramaturgo e filósofo, há coisas entre o céu e a terra que a nossa filosofia jamais pode imaginar. E a gente vai entender que na fase atual evolutiva do planeta, nos dizeres da senhora Laura, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas. Honestamente conseguimos lembrar de Francisco de Assis e Clara. Deve ter outras, mas não conseguimos lembrar. Reduzidos matrimônios de almas irmãs e afins. E aí ela dá um verdadeiro sopapo na gente. E esmagadora percentagem de ligações de resgate. O nosso planeta, não nos esqueçamos, é de expiação e paz. Não é de se esperar coisa diferente disso. Uniões de resgate. Nós não vamos nos ater às 2 primeiras, porque seria inócuo para a nossa realidade. Mas vamos nos ater à terceira e lembrar que o lar, segundo a senhora Laura, é um santuário para as uniões de resgate. São dizeres dela. É um santuário para que se façam as complementações. Mas a pergunta que nós temos que fazer, né? Como se dá o encontro dos cônjuges na jornada terrena? Não são poucos os casos em que a gente encontra muitos relatos de pessoas dizendo assim: eu fui numa festa, mas tinha tanto homem bonito, e eu vi exatamente aquele maldito que hoje é meu marido. Os outros todos sumiram na minha frente. E o oposto também. Eu encontrei aquela danada aqui, meu Deus, hoje eu fui parar. Será por quê que isso acontece? E André Luiz nos responde. Ele diz exatamente isso. Somos atraídos. É imã, é magnetismo. Somos atraídos por determinadas almas. Nem sempre porque as estimemos em sentido comum, ou seja, porque a gente ama elas de paixão, como diz a linguagem comum. Não. Mas sim porque o passado a ela nos errou. Nós temos débitos uns para com outros e precisamos resgatar, como uma conta corrente. Quem debitou terá que creditar para que o equilíbrio financeiro se faça. O mesmo acontece com a contabilidade espiritual. E Jesus diz isso textualmente, que se a gente não fizer isso, seremos metidos numa prisão e
daí não sairemos até pagarmos o último centavo. Ah, Jesus amado, esse negócio é perigoso. E é mesmo. André Luiz continua dizendo: para que isso? Para que por elas, as criaturas que nós encontramos, e com elas, venhamos a adquirir a experiência necessária à assimilação do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria, um complementando o outro. Ora, experiência só se conquista com vivência. Alguém aqui pode falar: eu fui para um curso e o palestrante lá, o monitor do curso, o preletor, passou a experiência dele para mim. Jamais alguém passa a experiência para o mundo. Passei sim. Experiência você tem que ter vivido. É como o ferro que estava cheio de escória, que é levado para dentro em um alto forno, e é expurgada a escória e permanece o ferro duro. A experiência foi do ferro para ele se tornar duro. Nenhum outro ferro chegará a ser o mesmo ferro que ele foi, se não se conjugar nesse processo da convivência. Na convivência se assimila o amor e a sabedoria. É um processo de elaboração íntima que só quem viveu sabe. Não há como compartilhar. Jesus, quando estava no Horto das Oliveiras, no trânsito dolorido de sua alma, em que iria enfrentar um escabroso processo de uma crucificação demente que fizemos com ele pedia aos nossos discípulos para que orassem junto com ele. E por 2 vezes Jesus encontrou-os. E ele conclui depois dizendo que esse processo é intransferível. Cada um terá que passar por si e não poderemos transferir para outro, nem como ajuda que teremos que vivenciar em nós. E é por isso que a convivência é condição sine qua non, é obrigatório para se assimilar o aprendizado. E André Luiz continua dizendo que nesses embates, nessas lutas, nessas diferenças, alinham-se os recursos da redenção. O que é redenção? É exatamente quitar a conta, redimir, é zerar a diferença que você tinha, que nós tínhamos com o crédito. Somente vivendo e aprendendo nessa relação é que vamos redimir. Mas o grande problema é que essas convivências muitas vezes são muito difíceis, mas apesar disso, necessária para a nossa redenção. Isso dá uns arrepios na gente, mas quando a gente já separou, né? A gente já separou, vai refletindo sobre isso. Mas nós, enquanto doutrina espírita, não podemos deixar de dizer as coisas que são a expressão da terceira revelação. André Luiz afirma: quem for mais claro e mais exato no cumprimento da lei que ordena seja mantido o bem de todos, acima de tudo, mais ampla a liberdade, encontra para a vida eterna. E vida eterna é essa, aquela em que seremos espíritos crísticos. Então, faremos a complementação quando compreendermos isso e um passar ao outro o que tem em si. Continua ele dizendo: quanto mais sacrifício, com serviço incessante pela felicidade dos corações que o Senhor nos confia, mais elevada a ascensão à glória do amor. Quem tem mais, dá para quem tem menos. É assim a complementação. Um tem paciência, o outro não. Então, quando o outro está perdendo o estupim, o outro que tem paciência silencia. Um tem capacidade financeira, o outro não. Então, na hora de entregar o cartão de crédito para esse que não tem capacidade financeira, desenvolva muita paciência para dar conta depois de se ver com a conta para ser paga. Enfim, um tem que cobrir as deficiências do outro. É por isso que se chama suporte. Aí a criatura diz assim: mas eu não suporto nada mais aqui do outro. Mas esse suportar que ela está se referindo é o suportar no sentido pejorativo, ruim da palavra. Suporte, quem conhece um pouco de empresário, suporte de TI, tecnologia de informação. É alguém da tecnologia de informação que vai te dar condições de fazer operacionalizar o seu computador naquilo que você não consegue sozinho. Por isso que ele é suporte.
E a gente tem que ser suporte um para o outro na convivência de um lar, quando o outro não tem o recurso que a gente tem. E todos nós, no lar, temos um pouco de recurso. Nenhum de nós é desprovido de recurso. E é isso que André Luiz nos ensina. Aí a pergunta fica: e se depois de tudo não foi possível continuar, o que fazer? Uma vez, uma senhora simples, mas lúcida, ela disse, numa conversa íntima com a gente, que tinha, na linguagem bíblica, despedido o marido dela, porque o marido dela era alcoólatra e ela não conseguia mais conviver com ele, mas que ela estava com o coração premido, muito premido, porque ela sentia falta dele, apesar das suas dificuldades. E depois de ouvir uma palestra semelhante a essa, ela reiniciou o cônjuge que ela havia despedido, reiniciou o consórcio. E essa senhora aprendeu a respeitar as dificuldades dele, mesmo que ele não aprendesse a respeitar as dela, porque ela sabia, depois de aprender essas lições, de que dia virá que ele terá que prestar conta por cada um de seus atos, e ela estará liberta dele, mas ele não estará liberto do resgate. Ele precisará encontrar pessoas semelhantes a ele para ter, na experiência da convivência, novas situações em que possa aprender a respeitar igual ao outro. André Luiz deixa claro: os problemas matrimoniais, o divórcio é compreensível como providência contra o crime, seja ele o assassino ou o suicídio. André Luiz foi muito explícito e muito forte. Fora a situação em que a criatura está para dar um tiro no próprio ouvido ou dar um tiro no seu cônjuge, ou seja, um está em risco de morte. Fora isso, a criatura deve lutar para persistir no resgate. É isso que ele está nos dizendo. Ele diz mais, que o divórcio não soluciona o problema da redenção, posterga. O homem ou a mulher podem provocar o divórcio e obter, como sendo o menor dos piores males que lhe possam acontecer. Ainda assim, não se liberam da dívida em que se acham recursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo, tão logo sejam por fim. E esse pagamento respectivo não precisa ser necessariamente na posição de marido e mulher. Pode ser na posição de mãe e filho. Nós nos lembramos quando André Luiz visitara a sua mãe, ele perguntou sobre seu pai. E a senhora, mãe dele, disse a ele: meu filho, seu pai ainda se encontra nos processos duros do umbral denso, sendo acompanhado pelas duas entidades que o conduziram no período da terra, quando ele era um promíscuo marido. E André Luiz disse: mas como poderíamos ajudá-lo? André Luiz sentia compaixão de seu pai. E ela disse: meu filho, a sua mãe está providenciando a reencarnação. Reencarnarei, meu filho, e terei seu pai por marido. E ele falou: mas mãe, de novo? Sim, meu filho, seu pai precisa de auxílio, de ajuda. E as duas entidades, que são as mulheres que perverteram a vida dele? E ela respondeu uma resposta profunda, dizendo: elas serão minhas filhas, elas serão minhas filhas também. E assim deve ser nós, com essa compreensão de que a barreira a ser encontrada não será fácil. Por isso nós precisamos refletir. Quando nós tínhamos cerca de 10 anos de idade, ou menos, nós vamos passar férias na cidade de Trindade, em Goiás. Tínhamos e temos parentes naquela cidade. A nossa tia, irmã de nossa mãe, morava lá e tínhamos um primo muito amigo. E lá estávamos para passar o período de julho. E curiosamente, naquelas férias que foram agradáveis, certo dia, na conversa de alpendre, naquela época as casas tinham alpendre, a televisão e o computador não havia tomado lugar nas conversações, dos saraus informais que se fazia na convivência humana. Era bonito, porque as pessoas trocavam ideias. Hoje as pessoas se escondem atrás de computadores. E numa dessas ocasiões que lá nos encontrávamos, um adulto comentou:
amanhã nós vamos à Vila São Contoleiro, falando com outros adultos. E nós que estávamos brincando ao lado, sem percebermos por quê, ligamos a antena, sem mais nem menos, como um ato que não tínhamos domínio sobre ele, e dissemos: eu também quero ir. E os adultos daquela época não davam muita atenção à criança, calma, sabe? E a gente conversa de adulto. E nós mantivemos firmes: não, eu quero ir na Vila São Contoleiro com vocês. Tamanha foi a força com que emitimos como crianças o desejo de lá estar, que eles falaram: nossa, o que está acontecendo com esse menino? O fato é que no dia seguinte fomos à Vila São Contoleiro. Para quem não conhece, a Vila São Contoleiro é uma obra da Igreja Católica linda, em que eles recebem criaturas com deficiências físicas severas. E visitamos aquele ambiente, não conseguimos recordar sequer de uma única criatura deficiente, essa que marcou os nossos corações para tudo sempre. Nós nos entramos, adentrando, verificamos uma pessoa, e ela tinha um tronco, e saía um pescoço daqui, e outro pescoço daqui, e aqui tinha uma cabeça, e aqui tinha outra cabeça. E eram duas pessoas, porque uma queria comer doce, a outra queria comer sal, uma queria ir para lá, a outra queria ir para cá, mas o estômago era o mesmo, e as pernas eram as mesmas. Dois espíritos habitando o próprio mundo. Aquilo nos chocou tremendamente, marcou profundamente. Fomos embora. Aquilo se apagou temporariamente de nossa mente. Estudamos, nos tornamos adultos. E um dia, sem que nós desejássemos nos lembrar daquilo, por alguma razão, alheia à nossa vontade, aquilo foi acionado novamente em nossa mente. E se extraiu exatamente as mesmas imagens que houveram nos arquivado àquela época como crianças. E nos disse o mentor, por intuição: meu filho, volte à Trindade. E nós, antes de voltarmos à Trindade, procuramos na doutrina espírita o que poderia ser aquilo, porque não tínhamos resposta até aquela época. E encontramos páginas esclarecedoras em Humberto de Campos. Encontramos palavras claras do nosso Divaldo Franco contando um caso similar em Bahia. E nós descobrimos que ali estavam dois espíritos que estavam habitando o mesmo corpo por imposição, por constrangimento da lei divina. E nós retornamos lá para buscar informações, mas esses irmãos já haviam desencarnado. Passou-se o tempo e nós, em uma das reuniões mediúnicas, um trabalho de introversão, recebemos a mensagem de que aqueles eram dois que haviam vivido muitas reencarnações juntos e muitas vezes se detestaram, amando-se na superficialidade, e se mataram e se suicidaram várias vezes, até que a justiça divina disse: basta, e foram constrangidos, como Jesus disse: serão metidos em uma cadeia e daí não sairás, enquanto não pagares o último centímetro. O Pai nos dá um livre-arbítrio. O que fazemos dele? É necessário que sejamos tolhidos no livre-arbítrio temporariamente, para que aprendamos a respeitar o outro que convive com nós. Quão difícil é anular um pouco de nós em benefício do todo. Por que insistir no egocentrismo, sabendo que só a caridade salva? Por que insistir? Mateus registrou um diálogo dos hebreus hipócritas que perseguiam Jesus para tentar pegar o problema nele e condená-lo. E eles perguntaram a Jesus: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Em linguagem atual, nós podemos nos separar, divorciar por qualquer motivo? Naquela época podia, segundo a lei mosaica. Jesus, anotando a questão, como em todas as situações, não encontramos uma sequer até agora registrada no Código Divino que não tenha lições superiores, profundas,
profundas que nós estamos tentando compreendê-las. Responde. Pela dureza de nossos corações, Moisés nos permitiu repudiar nossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Fomos criados simples e ignorantes, não tínhamos maldade no coração. Paulo, na carta aos Coríntios, um dos povos, naquela época, mais promíscuos que existia naquela região, onde ele cantou o hino do amor, aquele hino que todos nós encontramos nos nossos dia a dias, até nas músicas, vai dizer: pois, como sabes tu, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou, como sabes tu, ó marido, se salvarás tua mulher? É curioso, porque o apóstolo dos gentios usa o termo salvar, redimir as mazelas que jazem dentro de nós. É o princípio da salvação. E Paulo se utilizou desse símbolo por acaso. A pergunta que nós temos que fazer: Jesus foi convidado para nossas bodas? Ele foi pedido para que ajudasse a substanciar, a transformar as nossas dificuldades em coisas de bem, as nossas paupérrimas situações íntimas em benefício ao cônjuge e àqueles que conviverão conosco. Jesus estava lá nesse dia? Ou foi um ato simbólico para atender aos reclames da sociedade? Qual foi esse momento de nossa vida? E se Jesus foi convidado, ele permanece em nosso lar no dia a dia? Temos conversado com o nosso querido Rabi da Galileia, o meio ser que Deus nos mandou. Ele tem estado no nosso dia a dia, ele faz parte da nossa convivência. E se Jesus tem feito parte, nós temos que perguntar: Jesus tem sido convidado para nos auxiliar nos momentos difíceis? Aqueles momentos em que a gente está para tomar a decisão, não suporto mais essa pessoa aqui, vou desligar dela. Será que naquele momento eu ouvi as palavras de Jesus dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados, aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, disse Jesus, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Sabe que nós temos feito isso em momentos difíceis? Porque todos nós vamos passar, nós estamos no dia de expiação prova. Será que temos feito isso? É uma pergunta para nossas reflexões. Ó mulher, como sabes tu se salvarás teu marido? Ó marido, como sabes tu se salvará tua mulher? Você precisa suportar o outro precisa suportar você. Feliz daquele que se sacrifica pelo outro. Quando Paulo usa a expressão de salvará, nós nos remetemos de novo a Jesus. Em hebraico, Yeshua, nós sabemos salvação. Fora da caridade não há salvação. Fora de Jesus não há salvação. Ele nos disse: toda vez que fizeste um destes mais pequeninos, o alcoólatra que vive comigo, o filho problema, o irmão problema, o marido problema, a mulher problema que vive comigo, toda vez que fizermos a eles, os mais pequeninos do nosso Senhor Jesus, ele assegura: foi a mim mesmo que o fizeste. Então, nós temos que concluir que é preciso, sabendo de tudo isso, que nos esforcemos muito, mas muito mesmo, fazendo aquela luta que o mundo não vê, íntima, aquela luta que passa-se dentro de nós, sem que o mundo saiba do que está acontecendo. Que esforço nós temos feito
feito para nos separar, porque Deus ajuda. Reflitamos nisso, para que tenhamos a redenção de nossas almas, na pacificação de nossos corações. Muito obrigado e muita paz. Agradecemos, Maximiliano, pelas mensagens passadas nessa noite. Rogamos ao Mestre Jesus que possa continuar a amparar e desejamos um bom retorno ao Distrito Federal. Na próxima quinta-feira, teremos aqui a Daí Corredeira. No próximo domingo, não haverá a evangelização da infância e juventude, nem a palestra pública. Desde sábado, dia 9, até terça-feira, dia 12, em virtude do Congresso Espírita Estadual de Goiás, os trabalhadores desta casa, grande parte deles, lá estarão participando, por isso não haverá atividades nesse período. E no dia 12 mesmo, na terça-feira, receberemos aqui em Anápolis o orador espírita Edivaldo Pereira Franco. Convidamos a todos para irem ao Estilos Hall, salão de eventos que fica atrás do Jovem Clube, para participar desta palestra. Iniciará às 20 horas, a entrada é gratuita. No próximo dia 18, segunda-feira, reiniciará o ESE, Estudo Sistematizado do Doutrina Espírita. Estão abertas as inscrições para a nova turma. Os interessados podem preencher a ficha de inscrição junto à biblioteca. E na outra quarta-feira, dia 20, reinicia o estudo da mediunidade. As duas atividades são às 19h30 e todos estão convidados para participar. Encerrando esta primeira parte da noite, nosso companheiro Emerson fará a prece com nós. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos aos benfeitores amigos desta casa pelo banquete espiritual que nos foi ofertado nesta noite. Possamos, ao sair daqui, nos sentirmos mais fortalecidos para empreendermos as mudanças íntimas necessárias ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Possamos nos fortalecer contra as nossas más tendências. Querido Jesus, nós te rogamos que nos envolva as tuas bênçãos, tanto nós encarnados como desencarnados, e que sejam extensivas a todos os lares, aos nossos entes queridos, aos nossos companheiros de trabalho, aos irmãos enfermos nos hospitais, os presidiários, aos nossos governantes. Enfim, Jesus, levemos daqui tudo aquilo que necessitamos, de acordo com o merecimento de cada um. Possamos retornar aos nossos lares mais equilibrados na sua paz. Que esta permaneça conosco durante